Olá, amigas e amigos! Hoje vamos trazer assuntos, como sempre, de interesse comum a todos vocês, porque esse sempre foi e sempre será o nosso propósito: falar fácil, educar. Então, cumprindo o nosso papel, falaremos sobre os famosos e agora meio esquecidos, meio que saídos de pauta, royalties do petróleo, que fora da mídia reinam atualmente no STF, com a liminar da ministra Carmen Lúcia, aguardando ainda para ser apreciados no STF. Passaremos ainda pela concessão do Maracanã e toda a polêmica nela envolvida: cadeiras cativas, Museu do Índio, Arco Metropolitano, essa obra que será a redenção da Baixada Fluminense, cruzando 6 municípios e muito mais. Viu quanta responsabilidade? Então cola com a gente, que é rapidinho. Estamos de volta com responsabilidade com eles. O primeiro, que é subprocurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, 38 anos, um filho, Leonardo Spínola. E com ele, que é presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, a APERJ, 34 anos, vai ser pai em agosto. Ele é Rafael Rolim. Que prazer receber os dois aqui. Prazer nosso, Cláudia. Pois é, duas pessoas jovens, né? Sub e procurador. Primeiro de tudo, gente, a gente fez essa abertura dizendo de todas essas funções da Procuradoria do Estado. Agora, antes de mais nada, para as pessoas que não estão ambientadas com essa função, conta, gente, o que é ser procurador? Cláudia, a Procuradoria-Geral do Estado é o órgão central do sistema jurídico estadual. Tem a função de dar todo o assessoramento e todas as vertentes jurídicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, você tem o órgão central e diversos órgãos setoriais, que são os órgãos espalhados pelas secretarias de Estado. Secretaria de Agricultura, Secretaria de Fazenda. Hoje, por lei de iniciativa do governador Sérgio Cabral, em cada uma das secretarias de Estado, nós temos um procurador do Estado. Isso foi uma reivindicação antiga da Associação dos Procuradores, porque a gente entendia que, dessa forma, a orientação jurídica do Estado seria muito mais uniforme, muito mais correta, muito mais harmônica. Hoje a gente tem os procuradores do Estado em todas as secretarias. Não há uma secretaria sequer. E nas grandes empresas também, como é o caso da SEDAI, nós temos a direção jurídica da SEDAI ocupada por um procurador do Estado. Então, a nossa função realmente é fazer o controle da legalidade dos atos do poder público, todo contrato, todo edital de licitação, qualquer ato de disposição do patrimônio público, o governador, o secretário que pretenda desapropriar um imóvel para construir uma escola, para construir um hospital, tudo isso passa pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, nada que a população, não tem nada a ver com a população diretamente. Uma pessoa não acessa um procurador, é só uma coisa interna, não é isso? A Procuradoria tem muito mais essa função de trabalhar para o Estado. A população, muitas vezes, tem acesso à Procuradoria nos embates judiciais. Eu posso te dar um exemplo aqui, um exemplo talvez um pouco infeliz, mas para que as pessoas entendam um pouquinho o nosso papel. Quando se acontece, por exemplo, uma atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro e por um infortúnio qualquer, há uma bala perdida, uma pessoa acaba sendo lesionada ou perde a sua vida. Os parentes, quando acionam o Estado, buscando responsabilidade civil, quem tem o papel de defender o Estado são os procuradores, para equilibrar aqueles valores. Muitas vezes os pedidos, embora justos,
são pedidos que extrapolam a razoabilidade. A Procuradoria tem essa função. É até importante destacar, porque a carreira de procurador do Estado é uma carreira que não é midiática, ao contrário de demais carreiras da Justiça, como o Ministério Público, o próprio Tribunal de Justiça, com seus juízes, embargadores. Os procuradores do Estado trabalham não só diretamente, mas indiretamente para toda a população. É o caso das obras agora do Maracanã para a Copa, para a Olimpíadas, enfim, não só toda essa atuação administrativa por pareceres que os procuradores fazem, mas também em juízo, representando o Estado, é conhecido como advogado do Estado, mas o nome da carreira é Procuradoria-Geral do Estado, mas é conhecido mais como advogado do Estado. É importante que as pessoas tenham consciência da atuação dos procuradores, não só judicialmente, nas ações e juízo, como um advogado, mas por trás do governador, do secretário de Estado, qualquer atuação de um governante, seja no Estado, em qualquer município da Federação Brasileira ou até mesmo na União Federal, tem um procurador, seja do Estado, do município ou um advogado da União por trás daquela atuação. Entendi. Então, por exemplo, nessa função da concessão do Maracanã, do Museu do Índio, são vocês que atuam, né? Então, toda a parte de estruturação da concessão do Maracanã, isso passou pela Procuradoria do Estado, pela Casa Civil, que hoje é coordenada. O secretário de Estado, chefe da Casa Civil, é um procurador do Estado. É o Regis Fitter. Que é o nosso colega Regis Fitter. E lá ainda funcionam mais 3 procuradores do Estado que estão ali assessorando o Regis. Isso passou pela Secretaria da Casa Civil, passou pela Procuradoria. A gente nunca discute a política pública que está querendo ser implementada por aquele governo. Se o Maracanã deve ser concedido, se deve ser administrado diretamente pelo Estado. O que a gente busca é viabilizar as políticas públicas que o governante, legitimamente eleito pela população, no caso a gente tem hoje o governador Sérgio Cabral, que ele possa implementar as suas políticas públicas dentro da legalidade. Essa é a nossa função. Entendi. Então, e como é que ficou essa questão, efetivamente? Porque o que deu de contenda a história do Museu do Índio, eu vou te falar, tinha muita gente de cocara ali que de índio não tinha nada. Eu, por exemplo, passei diante de uma manifestação que havia jovens ali que nitidamente não eram índios. O que a gente viu ali era um problema muito mais ideológico do que um problema indígena. Claro, ainda criaram um nome fictício de Aldeia do Maracanã. Eu estudei na UERJ, a gente passava ali pelo Museu do Índio, ali sempre foi um espaço abandonado e muito mal cuidado por todos os governos que passaram. Quando vislumbrou-se a possibilidade de concessão do Maracanã e das obras que ali ocorreriam, houve sim. Aí os índios foram para ali, muitos abastecidos e fomentados por políticos que eram contra a concessão do Maracanã ou contra até a própria realização da Copa do Mundo no Brasil e com a final no Rio de Janeiro, e acabaram fazendo dali um palco político. Qual foi o papel da Procuradoria? Reintegrar o Estado na posse. Hoje o Museu do Índio está reintegrado na posse do Estado e será ali um museu olímpico. A questão da concessão, também ocorreram algumas liminares contra a concessão do Maracanã, por algumas pessoas, muito por parte do Ministério Público, que entendia que o Maracanã deveria continuar a ser gerido pelo próprio Estado diretamente. O entendimento do governo, um entendimento diferente, um entendimento que até é o comum, porque o Maracanã se tornou um equipamento sofisticado, que talvez estejam melhor cuidados e geridos pela iniciativa privada. E o Estado do Rio de Janeiro será remunerado com o valor da outorga que será pago. Hoje, em torno de 5,5 milhões de reais por ano, que a concessionária deverá pagar ao Estado do Rio de Janeiro. E a questão das cadeiras cativas? A questão das cadeiras, eu posso falar, eu já fui assessor jurídico da Secretaria de Esporte, atuei na Sudeste, autarquia estadual, que administra o Maracanã. Sempre foi um problema antigo da cidade, não um problema que surgiu agora. Na época da obra do plano, nós já tivemos problemas com a questão das cadeiras cativas, tentamos resolver naquela época, conseguimos resolver, e hoje o problema se apresenta novamente. A questão toda é que a FIFA, como organizadora, e essa regra do jogo já era conhecida anteriormente, até mesmo da escolha do Brasil como cidade-sede, ela não aceita o estádio de futebol, as suas arenas, de forma ocupada por concessionários ou por pessoas que já venham anteriormente. O Maracanã tem que ser entregue totalmente para a FIFA para que ela possa realizar o evento. Então, não tem como, naquele período, os proprietários das cadeiras cativas vão continuar, vão ter os seus direitos garantidos, mas naquele período da Copa do Mundo, não tem como fazer isso sob pena de você colocar em risco a própria cidade do Rio de Janeiro como sede da grande final da Copa do Mundo. Então, eu acho que é uma questão muito mais de razoabilidade, de compreensão, do que de legalidade mesmo. Acho que a gente tem que também ter um pouco isso na cabeça, de modo a organizar e sediar esses grandes eventos. A gente tem que seguir
uma série de normas que são da própria FIFA, não só na Copa do Brasil, que foi realizada no Brasil, mas na Alemanha, na África do Sul, sempre da mesma forma, seguindo o mesmo procedimento. Ô, Cláudia, que fique claro que, no caso das cativas, os titulares desse direito foram altamente beneficiados, onde eles tinham direito, com base no equipamento. De 1950, o Estado aplicou mais de R$1 bilhão na transformação completa do Maracanã. O campo se aproximou em muito das arquibancadas. Hoje você tem um estádio muito mais seguro, confortável, moderno, um estádio do século XXI, dos melhores estádios do mundo, e não houve nenhuma contraprestação por parte desses titulares. Então, eles foram altamente beneficiados e não vejo por que tanto essa grita contra a limitação desse direito durante Copa das Confederações e Copa do Mundo. E com risco, caso o Rio não fosse capaz, e a gente, nesse caso, a Procuradoria trabalhou muito, a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro conseguiu suspender algumas liminares que asseguravam aos titulares da cadeira a permanência durante Copa do Mundo e Copa das Confederações. Fizemos um recurso conhecido como suspensão de segurança à presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a presidente Leila Mariano, que foi muito sensível aos argumentos do Estado e compreendeu que, caso esses direitos permanecessem com base nas liminares, o Maracanã estaria fora da final da Copa do Mundo. Seria desastroso para o Rio de Janeiro, do ponto de vista turístico, do ponto de vista do nome internacional que o Estado do Rio de Janeiro ostenta. É verdade. Que bom, então, que houve essa sensibilidade, né? Sem dúvida. E o que a Procuradoria interveio em alguma instância no arco metropolitano? Cláudia, isso é um trabalho que assim, tem me dado muito orgulho, tenho trabalhado diretamente com o vice-governador Pezão. O governador Pezão, assim, eu acho que é a menina dos olhos dele, essa questão do arco metropolitano. É uma obra de 148 quilômetros que corta 8 municípios. É uma obra que realmente você falou muito bem na apresentação do programa, é Redenção da Baixada Fluminense. E qual é a nossa atuação da Procuradoria? Qual é a atuação da Procuradoria? E o Pezão fica em cima de mim, fica no meu pé o tempo inteiro. A gente está realizando 3.500 desapropriações em toda a Baixada Fluminense. Porque o Estado não pode chegar, a obra passa, infelizmente ou felizmente, é uma realidade, na casa das pessoas, no terreno das pessoas, tem que se respeitar a propriedade privada. Claro. A desapropriação tem que comportar uma justa indenização daquele bem que as pessoas adquiriram legalmente. Então, o nosso papel é ingressar com situações de desapropriação, avaliar os imóveis e, depois de depositado o preço, conseguimos o que a gente chama de emissão na posse. Depois disso, os juízes deferem as emissões na posse e o Estado só que são 3.500 apropriações. Processo lento, né? Um processo lento, demorado. Infelizmente, esbarramos muitas vezes na morosidade de alguns pontos da Justiça. Então, é um trabalho que ainda não terminou. A gente ainda tem 5%, de 10% a 5% de locais a serem desapropriados, mas hoje o arco metropolitano é uma realidade. E vocês têm uma ação aí que é o orgulho da Procuradoria, que é a primeira ação, vocês querem dar aqui em primeira mão, que é a primeira Procuradoria. O que vocês têm aí em primeira mão para dar para a gente? O governador Sérgio Cabral sempre foi um pioneiro nesse assunto, sempre foi solidário e sensível às comunidades, né? As comunidades homoafetivas, LGBTs e tal. Instou a Procuradoria a ir ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de permitir que fosse dado às uniões homoafetivas o mesmo direito que já era dado às uniões estáveis entre heterossexuais. Ou seja, as pessoas que tinham relações heterossexuais com base na afetividade tinham direitos reconhecidos pela Constituição e os homoafetivos não. O que era? Isso violava a dignidade da pessoa humana dessas pessoas, era aviltante isso, era uma medida discriminatória e uma medida que violava o princípio da isonomia também, porque todos são iguais perante a lei. A gente não pode entender que uma relação de afeto com pessoas do mesmo sexo seja diferente ou que gere algum tipo de... as pessoas possam ter algum tipo de punição em relação... Então, foi uma vitória... É bom destacar que não só a ação. Fizemos seminário. A PGE também é pioneira na questão das cotas raciais no estado do Rio de Janeiro, ou seja, para ingresso em concurso público, a PGE, lá atrás, já estamos falando de cerca de 5, 6 anos atrás, já discutia por seminário, trouxe isso para o estado do Rio de Janeiro, trouxe também essa discussão da homoafetividade para o estado do Rio de Janeiro, antes de ingressar com essa ação, defendida brilhantemente pelo professor e procurador de Estado, Luiz Roberto Barroso,
no Supremo Tribunal Federal. Antes disso, fizemos um seminário, trouxemos toda a comunidade, não só a comunidade homoafetiva, mas todos, para a gente discutir o tema e chegar a uma melhor conclusão. E podemos ter essa vitória que foi, na época, foi pioneiro no Estado de Janeiro, mas para todo o Brasil. Foi um processo longo de convencimento, de discussão com todos para a gente chegar nessa ação e no sucesso incrível que foi no Supremo Tribunal Federal. Não é só isso, não. Vocês também fizeram essa ação das filhas, né? Cláudio, isso é uma questão importante aí, que é a questão do recadastramento, que a gente, em trabalho conjunto com o Rio Previdência, também... Dos espertos, vamos dizer assim, porque a gente já não aguenta mais tanta esperteza, né, gente? Eu acho que é importante, assim, é uma camada, é um em cima do outro, são as camadas de esperteza, vem de cima e vem vindo, então tem que pegar de cima para chegar embaixo, porque senão, como é que... Cláudia, a cultura muda, né? Era uma coisa que há 40 anos atrás as pessoas comentavam, né? Ah, fulana não casou no papel para poder manter aquela pensão. Antigamente, quando as relações de união estável não tinham reconhecido os seus direitos, poderia até se permitir uma coisa assim. Só que hoje, com o reconhecimento patrimonial e todas as consequências das uniões estáveis, você não precisa casar para que haja repercussão patrimonial nessas relações, é um absurdo que se permita que as pessoas deixem de casar, tenham suas famílias, tenham seus filhos, convivam sob o mesmo teto, com o objetivo de constituir família, e não casem no papel apenas para receber o benefício do Estado. Porque a lei é clara, diz que se o matrimônio for contraído, e a lei é antiga, a lei não falava em união estável porque não havia união estável na época, se houver união estável, também a gente tem da mesma forma, havendo união estável ou havendo matrimônio, o benefício deve ser perdido. Aquilo não é uma pensão, não é uma herança que se deixa de pai para filho. A pensão, ela subsiste enquanto não houver matrimônio. E a gente descobriu que tinham mais de 100, hoje o Rio Previdência paga para 35 mil beneficiários, o que a gente chama de pensão de filha maior. E a gente descobriu agora no recadastramento recente que 6 mil mulheres não acudiram ao recadastramento do Rio Previdência. O recadastramento determina que as pessoas digam que não convivem sob regime de união estável. Então, vários não compareceram. E o Rio Previdência agora suspendeu o pagamento dessas pensões. A gente vai ter um embate na Justiça em relação a isso, é um embate que a Procuradoria quer enfrentar, mas é alguma coisa que a gente não pode mais concordar. E sobre o batalhão do Leblon? É um trabalho nosso de preservação do patrimônio público. A gente, no início do governo Sérgio Cabral, a Procuradoria teve conhecimento de que o batalhão do Leblon, ou pelo menos uma fração dele, tinha sido objeto de acordo com uma família que reivindicava a posse daquela área. E qual é a história daquela área? Porque eu sei que tem uma briga enorme, tem gente que quer fazer um parque, tem gente que diz que não quer de jeito nenhum. A área remonta ao século passado, só que o que a gente conseguiu demonstrar no processo é que aquela área sempre pertenceu à União e depois ao Estado do Rio de Janeiro. Nunca houve nenhum tipo de posse, legítima ou não, por parte de quem quer que seja naquela área. Então não havia motivo nenhum para que o Estado reconhecesse um direito de terceiros sobre aquela área. A Procuradoria ingressou com a ação e conseguiu anular esse acordo que havia sido feito numa administração passada. E conseguimos afastar, preservando o patrimônio público. Hoje é uma área que certamente deve estar sendo avaliada pelo governo qual será a sua melhor utilidade, porque hoje existe um projeto de se diminuir o tamanho dos batalhões. Os batalhões, eles eram grandes, eram num outro formato quando o país estava em guerra. Hoje se tem uma outra perspectiva de segurança, uma criação dos batalhões em sedes administrativas menores. É bom destacar também, Leonardo, que essa questão do batalhão do Leblon, desse terreno do Leblon, ganhou mais destaque justamente por ser uma área nobre, valorizada da cidade. Mas temos um setor na Procuradoria, que é a Procuradoria de Patrimônio, enfim, que diversas ações parecidas como essa no estado inteiro, de terrenos pertencentes ao Estado, mas que com o passar dos anos, talvez às vezes até por omissão do poder público, foram sendo ocupados e, enfim, de recuperação de todos esses terrenos para o Estado de Janeiro. Essa questão ganhou mais força por ser no Leblon, por ser uma área realmente valorizada e de influência na vida de quase toda a população da Zona Sul. Mas se nós fizermos um levantamento de áreas do Estado que a gente traz, eu posso te dar um exemplo, que até 7 anos atrás o Maracanã não era registrado no RG como sendo do Estado. Para a gente ter uma ideia, o Maracanã, que é de 1950, até 5, 6 anos atrás, a gente não tinha no RG o registro dele.
Então, é uma deficiência que já vem de anos e que a Procuradoria tem um setor só para tentar essa regularização fundiária de todo esse terreno, vasto patrimônio que o Estado do Rio de Janeiro tem. E como é que resolve isso? Resolve, primeiro, com muita pesquisa, porque você tem que pesquisar documentos antigos. Na área do Maracanã não tinha problema, que o Maracanã é de conhecimento público notório, que ali tem um estádio Maracanã, enfim, registro. Mas nós temos vários outros... Mas quando não tem, Rafael? Aonde que busca isso? Porque eu já tive que fazer uma busca, por exemplo, aí tinha que ir na Cúria Geral do Estado, mas aí você chega lá, você fica intoxicado, aí você tem que ir por uma circunscrição que, na verdade, é uma pretoria, que é o que precede. Aí a pretoria lá em Santa Cruz, aí está fechado. Aí você entra lá, você tem que ir com uma máscara, você fica com fungo, e aí você tem que ir de trem, porque não tem outro acesso. E aí está fechado, aí a chave está com o seu Luiz, mas o seu Luiz morreu. Eu estou brincando, mas é verdade. Mas é assim mesmo, é uma via cruz. Você tem que ser um despachante de primeira linha, e aí você não consegue entrar, porque aí encheu. Aí encheu, estragou. E aí, quando você consegue finalmente a chave, o livro está dessa altura porque encheu de água, e aí deu cupim. E aí o livro não é ilegível. E como você resolve isso? Essa é uma dificuldade, você citou um exemplo particular, mas, enfim, essa é uma dificuldade de todos, não só no Estado do Rio de Janeiro. Esse é um problema, justamente, de propriedade no Brasil mesmo, de como é feito o registro, né, o nosso sistema. Eu posso dar o exemplo que a gente conhece do Estado de Janeiro. Não tem como muito fugir disso. Porque para você fazer um registro num cartório, você tem que ter o título de propriedade. Disso não tem como fugir. Esse é o sistema que vive hoje no Brasil. Se você não tem, você vai ter que entrar com uma ação de usucapião para demonstrar que aquele terreno ali pertence a você, a sua propriedade, para você pegar a sentença e escrever no RGI. Não tem como a gente fugir. É questão de busca mesmo. Agora, o Brasil não conta com a preservação do seu patrimônio histórico, documental, e essa é uma dificuldade não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. No caso do Estado do Rio de Janeiro, eu posso citar para você terrenos que foram desapropriados na década de 70 do metrô, que não foram utilizados e que até hoje ninguém sabe a quem pertence. Então você tem que descobrir no Poder Judiciário a sentença de desapropriação, e é uma dificuldade, talvez não tão difícil como o caso que você relatou, mas é parecido, você tem que ir nos registros da Justiça, para depois ir ao RGI. Disso, pelo sistema hoje vigente no Brasil, não tem como a gente fugir. É uma via crucis mesmo, e assim como o particular faz para registrar algo que é de sua propriedade, nós, procuradores, fazemos da mesma forma para registrar algo que seja do Estado. Difícil e caro, né? Caríssimo. Com certeza. Não, por isso que é procurador, que procura. Né? Exatamente. Procura, tentando achar. E às vezes não acha. Às vezes a gente não acha, mas quando a gente acha, a gente vai em cima. Ô, Cláudio, o Rafael estava falando aqui uma coisa que eu lembrei também. A Procuradoria, a gente não fica só na defesa, muitas vezes, do que pode parecer para a população, da defesa do patrimônio ou na defesa daquele governante que foi eleito para aquele determinado mandado. A gente tem alguns exemplos interessantes de defesa dos consumidores do Estado do Rio de Janeiro. Houve um caso, até no início do governo Sérgio Cabral, onde a Petrobras queria suprimir a transferência, na verdade, a venda de gás para a nossa Companhia Estadual de Gás, para a SEG. Naquela oportunidade, instado pelo governador Sérgio Cabral, o Estado do Rio de Janeiro, através da Procuradoria, nós ingressamos com uma ação contra a Petrobras para que a Petrobras mantivesse o volume de gás fornecido anteriormente para a SEG. A Petrobras alegou problemas de decréscimo de produção. Aquilo geraria prejuízos gigantescos para uma centena de consumidores, quantidade de taxistas que hoje se utilizam do gás GNV, para os postos de combustível, para as milhares de residências que hoje são abastecidas com gás natural. E nós conseguimos, com uma decisão muito firme, na época foi a doutora Luciana Lousada, hoje juiz auxiliar da presidência, ela estava na época na 14ª Vara de Defesa Pública, que assegurou a SEG. Então nós defendemos os consumidores do Estado do Rio de Janeiro e também a nossa concessionária para que a Petrobras mantivesse o fornecimento daquele volume de gás anteriormente fornecido, sob pena de criar um colapso para as milhares de pessoas aqui. Então a gente tem esse papel também de defender os consumidores do Estado do Rio de Janeiro em alguns casos pontuais. A ação civil pública nos permite essa atuação. Olha que beleza. Então, quero que você deixe um recado para quem está em casa, um endereço eletrônico, alguma maneira de vocês serem encontrados, um recado final, e eu também vou deixar o meu, tá bem? Eu vou deixar aqui o site da APEG, www.apeg.org.br.
É importante esse espaço, Cláudio, para a gente passar para o seu público, para tomar conhecimento da atuação das procuradorias do Estado, não só do Rio de Janeiro, mas da advocacia pública como um todo. A gente consegue destacar por dia ali as notícias de interesse da advocacia pública. Eu acho que é uma experiência proveitosa para quem tiver curiosidade para conhecer o trabalho da PGE, acessar o site da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, www.apes.org.br. Cláudio, eu queria agradecer a oportunidade, a gente está falando um pouquinho para o seu público sobre a Procuradoria-Geral, falar para todo mundo que a Procuradoria-Geral do Estado, sua sede fica lá na Rua do Carmo 27, no centro da cidade, dizer que a gente está à disposição de toda a sociedade do Rio de Janeiro, para as críticas, para os elogios também. O site da Procuradoria, www.pge.rj.gov.br. Lá tem uma série de informações de interesse dos contribuintes, dos cidadãos do Rio de Janeiro. E a Procuradoria tenta se prestar a um trabalho assim, democrático, aberto à sociedade, como um órgão realmente de defesa do cidadão fluminense. Olha, então eu agradeço demais a competência, a inteligência, a dedicação de vocês. Eu tenho os meus agradecimentos porque eu lancei o meu livro Lindo de Morrer, que eu escrevi aos 6 anos, e o meu querido Arnaldo Nisquet, meu amigão da Academia Brasileira de Letras, fez a contracapa. Aí sabe o que ele fez? Ele carinhosamente me pôs no jornal dele, gente. Olha aqui, mostra lá, Kleber. Aqui, olha aqui embaixo. Obrigada, meu amigo, meu amado amigo Arnaldo Nisquet, por me fazer figurar nesse lugar tão importante, tá bom? Agradeço a você com todo carinho e também ao Alex Campos, meu querido amigo que me colocou no jornal dele. Vocês conhecem, vocês dois, o Alex Campos, que escreve no Jornal Corporativo? Com certeza. Ele me coloca no jornal dele, me pediu para escrever sobre empreendedorismo, não posso deixar de falar. Olha lá. Obrigada, Alex Campos, você sempre demais. Sem me esquecer do Alexandre Torres, né? O filho da dona Nina Torres, presidente do Grupo Fluminense de Comunicação. Ó, 1000 beijos para vocês, meus amigos queridos, que sempre me prestigiam tanto. Fiquem com Deus, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Que prazer ter a sua audiência aqui, que a gente sabe que é muito bem uma questão de escolha. Até o próximo Responsa. Tchau, tchau.